E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre computadores quânticos, especificamente sobre internet quântica. E no último vídeo a gente estava falando do paper do Sato relacionado ao entanglement, né? Se realmente poderia, através do entanglement, através desses dados que estão sendo enviados através dos qubits, a transição desses dados, né? Então vamos supor que você tenha uma conexão de internet entre alguém de A até B, do Brasil até o Japão. Se nos repetidores que, sabe, enviarem sinal até o Japão, se teria formas de você conseguir comprometer esses dados no caminho, que poderia ser feito sim, de forma clássica, mas não da forma como está sendo tratado aqui. Como, por exemplo, você conseguir comprometer sessões relacionadas a qubits que estão sendo enviados em repetidores quânticos. Então, esse é um problema que poderia ser levantado. Eu creio que na parte física seria impossível, por causa do teorema da não clonagem, né? Então, na parte física é impossível você clonar um qubit, né? A informação do qubit. Essa é a parte de segurança. Mas eu creio que na camada de sessão, tipo, você tem um login para entrar no seu computador lá, seu computador quântico lá. Vai ser a mesma coisa. Se você souber a senha e conseguir acessar remotamente, não vai mudar nada. Então, é por isso que eu sempre tenho que dizer que os computadores quânticos em si, a principal segurança dele é na parte a parte física. Contra-ataques tipo side channel attack, que você, através da parte totalmente física do computador, você tenta achar falhas que podem comprometer a integridade do sistema, né? A gente mostrou da memória RAM lá, o Cold Boot Attack, né? Que você congela a memória RAM para conseguir extrair, com o equipamento certinho, dados da memória RAM. Isso não vai ser possível com o computador quântico. Mas nas camadas mais acima, na internet, vai ser a mesma coisa. Não muda nada. Opa! E aqui a gente vai falar sobre Quantum Purification, que é um... É bem... Assim, tem a ver com Quantum Error Correction, um algoritmo de correção de erros, tem a ver. Que você pega por exemplo, aqui na parte da esquerda é, por exemplo, o resultado de um experimento no computador quântico, por exemplo. Então vamos supor que essa imagem elas exemplifica um resultado no seu computador quântico. E você quer converter essa imagem para dados que você consegue trabalhar, que você consegue analisar e que você consegue usar na prática no experimento. Por exemplo, o nosso canal Aranea em Science, que está... se você ir no nosso canal no YouTube, tem lá em cima, na nossa página do canal do YouTube, tem o link para esse blog, né? Que é a questão de... nesse caso, você pegar dados e converter para algo que você consegue trabalhar. Você quer converter dados do computador quântico para algo que você consegue trabalhar, que você usar na prática. Isso se chama Quantum Purification, né? Então, você tem esses dados totalmente, absurdamente, sabe, grandes, um campo dimensional bem grande nesses dados e você quer... Uma coisa que chama isso é Quantum Fourier Transform. Tem na parte clássica também, que você pega os dados embaralhados no computador clássico e transforma em algo que você consegue trabalhar. E na parte do quântica você tem o Quantum Fourier Transform, que você também pega um monte de dado louco, né, no caso da esquerda, e põe algo que você consegue trabalhar. Tem algoritmos relacionados a isso, né, que tem que falar em outros vídeos. E a gente vai ver esse artigo aí, né, memória quântica experimental, não, aplicações de memória quântica experimental e demonstração de repetidores quânticos elementares. Enfim, do Marcus Weber. Isso me lembra um escritor, né? Eu não lembro o nome dele certinho. Basicamente, ele vai propor aqui o uso de... Assim, em um sistema de internet, esse daqui seria, por exemplo, uma forma de funcionar. Na prática, né? A parte por dentro disso. Isso que é legal, a gente já saber mais ou menos como vai funcionar na teoria e na prática, né? Então, vamos ver de baixo para cima, né? Então, não, desculpa, de cima para baixo. Então, você tem dois qubits que estão se comunicando, 3, 4, não importa, na parte de cima, na parte A. Você tem ali o entanglement purification, né? Que você vai converter
a computação efetuada pelo computador quântico em algo que você consegue trabalhar. Você vai corrigir os erros, aquele monte de dados para algo que você consegue trabalhar, com o algoritmo chamado Quantum Fourier Transform. Você vai transformar aqueles dados bagunçados em algo que é possível você ter medições corretas, né? Então, Entanglement Purification, depois esse Entanglement Swapping que eu já expliquei em outro vídeo dessa série, né? Você vai ter esses qubits se comunicando entre si. Então, basicamente, daí explica a parte A, entre 4 qubits, provavelmente, a parte B ali com 2 qubits, provavelmente. E uma CNOT Gate ali embaixo, né? E que é o mesmo princípio da clássica, né? Então, eu acho que eu falei sobre gates em outro vídeo da playlist, né? Mas eu acho que tem que fazer um vídeo somente em portas clássicas para ter uma noção melhor. Para dar uma noção melhor, né? E eu recomendo, se não me engano não, eu vou botar na descrição o nome do canal falando sobre portas, né? Que a gente não vai focar aqui. E da parte de baixo ali, o final, né? Que a Alice consegue ganhar, se comunicar com o Bob, né? Com um pair de qubits que está realmente em estado de entanglement, né? Então, se se comunicar de A até B, você vai ter a correção de erros, né? Relacionado ao estado dos qubits. Você vai ter o entanglement swapping, que vai fazer essa comunicação realmente acontecer, né? De trocar informação entre os qubits. Pelo que eu entendi relacionado a entanglement swapping, você vai ter um qubit que vai ser destruído e meio que realocado, né? Em outro lugar, né? Para se mandar a informação, né? É mais ou menos nesse sentido. Então é um pouco diferente de repetidores clássicos. A purificação ali de novo. E no fim chega a pessoa, né? A informação. Então esse é o basicão. Vamos terminar por aqui porque o próximo vídeo vai ter um pouco mais de explicação relacionada a isso. Mas é simples, né, gente? Você tem que lembrar os termos principais. Que é Entanglement Purification? A correção de erros, correção desse noise, né, desse barulho, dessa interferência para algo que consiga trabalhar. O Entanglement Swapping é relacionado à comunicação entre os qubits, né, para permitir que eles consigam se comunicar através de repetidores quânticos, né, para você mandar um sinal a distâncias maiores. Entanglement Swapping. Tudo isso daqui, gente, gira em torno de entanglement, que são duas partículas que estão ligadas por esse princípio básico da mecânica quântica, né, que é o entanglement. Duas partículas ligadas por esse processo. Purificação de novo, swapping, e no final você vai ter um par de qubits que está ligado e consegue mandar informação de A até B. Vai ter mudanças no futuro? Porque isso aqui não foi implementado ainda. Talvez. Mas cada vez mais eu vejo experimentos que estão realmente conseguindo enviar informação a longa distância, né? No caso, informação no sentido de você conseguir fazer entanglement em longas distâncias. Então tudo tem a ver com memória, tudo tem a ver com memória. Não, é realmente só memória. Esse é o principal. E correção de erros também. Então, correção de erros e memória são as coisas principais atualmente em computadores quânticos. Talvez essas coisas sejam resolvidas no futuro e a gente se lida com outros problemas. Mas por enquanto, correção de erros, memória. O que são erros? Se você tem inferência, né? Se não perder essa interferência e não converter ela em dados bons, né? E a memória, né? Então é basicamente isso. Até o próximo vídeo.